Oi, gente, muito prazer. Me chamo Fernanda. Resolvi fazer esse videozinho meio profissional, assim, um pouco de cagacinho, né? Porque é o primeiro vídeo decente que eu tô fazendo. Pra explicar, assim, pra vocês um pouquinho da minha trajetória, da minha história com o japonês e com o Japão. Então, como eu falei, né? Me chamo Fernanda. Eu já estou estudando japonês há mais ou menos uns 10 anos. E eu comecei assim, igual muita gente começa, que é aquele otaku adolescente, né? Aquela Fernanda de 15 anos que pegava os DVD de anime dos amigos e ficava assistindo, né? E eu via japonês e achava aquela língua muito bonita, um som muito gostoso de ouvir e pensava, ai, gente, eu quero muito aprender isso aqui algum dia, eu quero muito entender o que eles estão falando. E foi parte desse sentimento que me levou a basicamente estruturar toda a minha vida em cima da língua japonesa e do Japão. Como eu falei, começou lá nos meus 15 anos, mas só foi lá por volta dos meus 20 anos, né, que eu decidi de fato começar os estudos do japonês. Então, eu comecei pelo Kumon, eu fiz os bloquinhos do Kumon, né? O estudo do Kumon, quem já teve acesso ao estudo do Kumon sabe que o estudo do Kumon é muito assim, autodidata, né? Você pega o material, você faz em casa, você aprende ali através do material, você tem que criar uma disciplina de estudos, de sentar todo dia, pegar um pouco do material e estudar. E depois você leva todo esse material pro professor e tudo mais, e aí o professor corrige, te dá, né, um feedback e treina um pouco da fala com você, né? Então eu fiz o Kumon, assim, mais ou menos lá por volta de 2010, mas só foi em 2012 que eu, de fato, assim, eu comecei a minha faculdade, que foi a faculdade de letras. Eu decidi fazer letras português-japonês na UFRJ. Então, meio que em 2010 eu comecei o Kumon e de lá até a letras, né? Foram 2 anos de curso de Kumon, estudando japonês em casa, pegando material e tudo mais. Então, assim, quando eu cheguei na faculdade de letras, eu já tinha até um certo nível bacana de japonês, porque no caso da UFRJ, você começa muito do zero, né? Então você começa do zero a língua japonesa, só que quando você chega com uma certa base lá, né? Tem toda essa possibilidade de melhorar, assim, tipo, parece que você estrutura melhor a base, você chega mais preparado, sabe? Foi um pouco do sentimento que eu tive naquele momento. E o Kumon, ele tinha me estruturado dessa forma, mas como eu falei, pelo estudo ser muito em casa e muito autodidata, eu cheguei sabendo muito do japonês, muito de gramática, de estruturação, mas a minha fala era muito travada. Porque, bem, o material era feito em casa, o contato com o professor uma vez na semana, então você tem pouco tempo de praticar realmente a fala, né? Você, né, mesmo que você tivesse material de áudio, né, e que você fizesse o suporte em casa de poder ouvir o áudio e repetir, né, é um pouco diferente quando de fato você tem que chegar para a pessoa e conversar com a pessoa numa outra língua, ou tem que falar, né, com o professor, por exemplo, né? Então, quando eu cheguei na letras, assim, a fala era um dos problemas que eu tive que enfrentar. Então, assim, meu período da faculdade foi de 2012 até 2017. O curso é mais ou menos de 4 anos, o curso da letras, né? Porém, eu acabei levando 5 anos para terminar, porque tinha, bem, muita matéria envolvida, né? Teve greve no meio, né? E durante essa faculdade, eu tive a oportunidade de participar de 2 programas da universidade, 2 projetos da universidade, que foram... O primeiro foi o CLAC, foi o Curso de Línguas Aberto à Comunidade, que era um projeto da Faculdade de Letras, onde eram oferecidos cursos de línguas, de várias línguas, para o público em geral. E quem dá aula nesses cursos são os próprios alunos, né? Os alunos da letras. Então, meio que vira uma experiência, digamos assim, um estágio, né? Uma experiência de ensino, de botar em prática tudo que a gente estava aprendendo na faculdade, em sala de aula, botar em prática, ensinando para outras pessoas, né? E com suporte de orientação de professor e tudo mais, né? Então, eu participei do projeto do CLAC e participei também do projeto do Idioma Sem Fronteiras, que foi um projeto criado visando ajudar a dar suporte para os estudantes em 2016, né, que queriam prestar o programa do Ciências Sem Fronteiras, né? Muitos dos estudantes iam fazer intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras, mas acabavam encontrando muita dificuldade com a língua estrangeira, com o inglês, e não conseguiam, por exemplo, aproveitar todo o seu intercâmbio. Então, o projeto começou com o inglês,
e aos poucos ele foi se expandindo pro japonês, e ele se expandiu pro japonês muito rápido com o apoio da Fundação Japão. A Fundação Japão meio que apoiou o projeto, deu um incentivo e deu uma preparação para os alunos que iriam ser monitores desse projeto, que iriam dar aula de japonês nesse projeto, né? Deu essa preparação didática e ofereceu um material didático, que é o material que tá aqui, que é o Marugoto. Então, um dia eu ainda faço um vídeo falando um pouquinho desse material, porque é um material que eu dei muito aula com ele, é um material que eu gosto bastante. Então, um dia eu ainda vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas, em cima desse projeto, né, desses dois projetos, eu tive toda essa experiência, né, de poder começar a dar aulas, de ter contato com os alunos, com as dificuldades reais, né, desses alunos, né? Que quando a gente é aluno, quando a gente aprende o japonês, a gente já percebe na gente, assim, ai, cara, isso aqui é meio complicado, isso aqui é meio difícil. E a gente vai trocando figurinhas, assim, né, com os amigos que estão aprendendo também, e percebe que todo mundo ali também tem, umas vezes, uma dificuldade meio parecida aqui, em outros pontos não tanto. Mas quando a gente vai pro outro lado do professor, aí a gente começa a enxergar, assim, né, como passar a matéria, quais as dificuldades, né, de se passar aquela matéria, de fazer o aluno compreender aquele assunto, né? Porque não é simplesmente só chegar lá e ensinar gramática, né? Se o professor fosse só isso, né? Eu vou chegar e falar, gente, olha só, isso aqui, partícula funciona desse jeito, estruturação de língua japonesa funciona desse jeito. Sim, né? Não é só explicar gramática, né? Como que eu vou passar esse conteúdo? De que modo eu posso passar esse conteúdo? De que forma, de que melhor forma eu posso passar isso para que o meu aluno possa entender e para que ele não possa, sei lá, já ir criando certos viciozinhos de aprendizado que podem prejudicar ele no futuro? De que forma eu posso explicar a modo que ele possa não só compreender, mas entenda como aplicar na realidade, né? Porque às vezes acontece muito isso também, né? A gente aprende o idioma e entende a estrutura, entende como funciona a língua, e aí, quando chega a vida real, fica, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Então a gente aprende e sabe estruturar, mas como é que a gente aplica na realidade, né? Então, todo esse passo a passo eu pude ter, né, esses ensinamentos, esses aprendizados, não só com as orientações dos professores que eu tive na faculdade em cima desses projetos, mas também com o apoio da Fundação Japão, porque a Fundação Japão meio que ofereceu, né, para os alunos que participavam do projeto do Idioma Sem Fronteiras 2 cursos de treinamento no Japão. Os 2 foram em Osaka, então eu fui 2 vezes para Osaka, foi, né, em 2016 e 2017. E nesses treinamentos a gente tinha como foco principal aprender a ensinar o japonês usando esse material da Fundação Japão. Então, esse aqui, até peguei para mostrar rapidinho para vocês o Marugoto, né? Então, eu tive 2 treinamentos no Japão, na Fundação Japão de Kansai. Como eu falei, né, 2016 e 2017 foram 2 semanas. 2 semanas em 2016, 2 semanas em 2017. O primeiro foi um foco meio geral de como aplicar o Marugoto, de como aplicar o livro, e a gente pôde, por exemplo, assistir aulas no Japão, da Fundação Japão, para os estrangeiros, isso foi muito legal. Tive aula de didática, enfim, foi muito, 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 muito rico o curso de 2016. E o curso de 2017, o foco foi muito mais específico para ensinar uma parte do material que é sobre vida e cultura. Então, como eu vou ensinar, não só na língua japonesa, mas como eu vou ensinar cultura para os meus alunos brasileiros, né? Ensinar cultura não é só eu falar, por exemplo, olha gente, que bonito, no Japão temos hanami, temos, né, cerejeiras, temos matsuri e acabou. Não, a gente fala, claro, das coisas que se tem no Japão, mas a gente também fala muito dessa cultura, né? Muito uma cultura que tá no dia a dia das pessoas, né? Por exemplo, muitas vezes a gente não para pra pensar o quão de cultura tem no cotidiano quando a gente olha, por exemplo, quantas máquinas de venda automática tem no Japão. Por que isso tem no Japão? Porque aquilo é muito importante, porque tem toda esquina, porque você vê, inclusive, até numa montanha uma máquina de venda automática, né? Todo esse estilo de vida diz muito sobre uma cultura de todo um povo, né? E sempre puxando esse lado desse dia a dia, né? Aplicando, claro, né? Trazendo, né, esses paralelos com o Brasil, mas
não paralelo pra gente dizer assim, por exemplo, ai, olha como o Japão é melhor e o Brasil é pior, olha como o Brasil é maravilhoso e o Japão é horrível nesse ponto. Não é essa a intenção de quando, pelo menos eu, estabeleço esses paralelos culturais, né? A intenção é mais de mostrar, gente, a gente tem muita coisa diferente do Brasil e o Japão, mas muita coisa também é parecida. Muita coisa, a gente pode, inclusive, traçar pontos muito iguais, né? Pontos que são, de certa não às vezes iguais, mas semelhantes, mesmo em culturas assim tão diferentes quanto o Brasil e o Japão. E esse foi o foco do curso de 2017, né? Eu falei, mas esse foi basicamente o foco principal do curso de 2017. E nesse curso de 2017, inclusive, a gente teve que... Eu falo a gente porque não foi só eu, né? Fui eu e alguns outros amigos meus pela UFRJ, mas foram várias universidades. Então, teve gente do Brasil inteiro, de tudo quanto é universidade nesse programa, né? E nesse curso, a gente, inclusive, teve que fazer uma aula demonstrativa na frente dos professores da Fundação Japão, na frente de vice-presidente da Fundação Japão. Então, assim, 2017, Fernanda de 2017, sim, tremendo, né, pra apresentar tudo isso. Mas, depois disso, né, foi início de 2017, em janeiro de 2017, foi o meu último ano desses projetos, né? Eu fui até o final, né? Até o final de 2017 nesses projetos, porque eu já tinha me comprometido desde o início do ano, então vamos até o final. Mas lá em 2017, por volta de novembro, foi quando eu fiz a minha colação de grau e eu, de fato, concluí a minha universidade. Cheguei no tão sonhado sonho de, meu Deus, eu venci o TCC e concluí a universidade. Além disso, né, em 2016 também, né, durante todo esse período da faculdade, em 2016 eu também tive a oportunidade de trabalhar nas Olimpíadas do Rio, né? Eu cheguei a trabalhar como intérprete e recepcionando visitante da Japan House, que foi a casa do Japão que teve lá na Barra da Tijuca durante o período de Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então foi também uma experiência bem proveitosa durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas, né? Foi todo esse tempo. Foi uma experiência bem proveitosa e bem diferente, assim, que também na época, né, de 2016, foi muito, assim, novidade pra mim de eu colocar em prática todo o japonês que eu já estava estudando. 2016, ó, eu comecei em 2010, há 6 anos, né? E em 2016 eu devia ter o proficiência nível 3. E eu tinha ido pro Japão por 2 semanas. Em que eu usei de japonês foi 2 semanas, né? Então, foi bem desafiador esse período também, né? Então, assim, meio que depois da faculdade, né, do fim da faculdade, eu continuei dando aulas particulares de japonês, eu continuei dando aula na escola, né, porque eu já dava aula antes na escola de descendentes japoneses do Rio de Janeiro, e foi seguindo nisso, né, e eu comecei a traçar um certo plano de poder voltar para o Japão e poder, né, tentei algumas bolsas de estudo por causa disso, justamente, né, porque eu queria tanto voltar pro Japão, né, eu só tinha ficado 2 semanas lá, eu queria poder viver um tempo lá, eu queria poder estudar mais japonês, eu sentia ainda, né, muita deficiência do meu japonês, eu queria esse japonês do cotidiano, da vivência, né, e eu fui meio que já juntava dinheiro há um bom tempo e decidi lá por volta de 2019, né, 2018 para 2019, que eu ia fazer um curso de japonês no Japão. E foi esse ano que eu fui para o Japão fazer um curso de japonês, nesse maravilhoso ano do coronavírus, né? Que eu não sabia que ia acontecer. Eu cheguei em janeiro e muito inocente, achando que ia ser tudo lindo e maravilhoso, e não foi. Teve muito perrengue. Mas foi um ano que eu decidi, de fato, que eu ia pro Japão estudar japonês, eu queria poder ter um japonês, pegar um japonês avançado, eu queria poder sair falando eu queria ter mais confiança falando meu japonês, porque antes a minha confiança realmente era bem mais pra baixo, né? Tanto que criar esse perfil no Instagram, poder criar um canal na internet de comunicação com as pessoas em que eu pudesse falar do japonês, falar de ensino de japonês, falar da minha experiência com o Japão, falar de linguística, falar de ensino de idiomas, aprendizagem de idiomas, isso é uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, desde 2016, mas a confiança não existia nessa realidade, ela não existia, né? E eu decidi ir para o Japão. Em 2020 eu fui para uma escola em Tóquio, né? Minha intenção era estudar e procurar emprego.
Deu todo o caos do coronavírus. No final das contas, eu transferi a escola de Tóquio para uma escola do interior, né? E aí eu fiz 6 meses, né? Foi de março até setembro numa escola em Nagano. E peguei a turma, assim, de japonês avançado 1, fiz japonês avançado 1 e japonês avançado 2. Tanto que os livros todos que eu fico comentando que estão aqui atrás são os livros da escola, né? Eu tinha até outros livros antes disso que eu basicamente vendi os livros de japonês, os livros que eu tinha, assim, ao longo da vida. Comprado com muito carinho e cuidado. Quando o dólar estava baixo, eu vendi para poder bancar parte do intercâmbio, sabe? Juntar dinheiro para o intercâmbio. E voltei agora em setembro. Então, quando terminou a escola e tudo mais, eu voltei e, de fato, muita coisa me levou a decidir criar esse perfil, né? Então, criar esse perfil na internet para mim, para poder falar de ensino de japonês, ensino de línguas, e eu quero muito também falar de fazer vídeos de linguística, né? Criar esse perfil foi um passo muito, 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 muito importante para mim, que vocês não têm noção, porque eu simplesmente não me julgava capaz de fazer isso aqui antes, entendeu? E eu criei esse perfil com essa intenção. Eu criei com a intenção de divulgar as minhas aulas de japonês, que eu já dou aula de japonês desde a faculdade, 2013, 2014. Então, se você conta aí 15, 16, 17, 18, 19, 20, já tem 6 anos que eu dou aula de japonês. Desde 2013, então 7 anos que eu dou aula de japonês. Então, assim, poder dividir isso com algumas pessoas, né? Eu sentia que, por exemplo, eu não ia fazer muita diferença na internet. A realidade é essa, né? Eu nunca tinha criado isso antes porque eu pensava, tá cheio de perfil de gente ensinando japonês e falando de japonês. Não vou fazer diferença nenhuma na vida das pessoas. Mas a conclusão que eu cheguei é que se pelo menos eu fizer a diferença, eu ajudar de alguma forma, nem que seja os meus alunos ou algumas outras pessoas, isso já vai bastar. Então foi por isso que eu criei esse perfil. Seja bem-vindo. É isso, gente. É isso que eu tenho pra falar hoje pra vocês. Então fiquem na guarda aí. E depois deem um likezinho e aí a gente vai. Me sigam aqui. Até mais!